E o Corinthians recebeu uma proposta de 250 milhões de reais de gigante americana, mas devido a vazamentos, infelizmente, a proposta foi retirada. Lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri e o meio-campista Alan já apareceram no bid e estão liberados para fazerem as suas estreias com a camisa do Timão. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Bragantino na Neoquímica Arena, buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Bragantino na Neoquímica Arena, buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2026. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Bragantino, jogo que acontecerá às 20h30 na Neoquímica Arena e será válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Nos trabalhos de ontem, primeiramente os jogadores tiram um vídeo com instruções táticas. Depois de realizar um trabalho de força na academia, o elenco do Timão foi até o gramado para realizar 2 exercícios táticos, tudo comandado pelo treinador Dorival Júnior. Na parte final dos trabalhos, tiveram treinamentos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, necessitando da vitória, já que na estreia da competição perdemos para a equipe do Bahia e nesse momento estamos na lanterna da competição nacional. Tudo bem que para nós será o segundo jogo, mas é a terceira rodada da competição. O Corinthians acabou ficando com o jogo atrasado contra a equipe do Atlético Paranaense. Quanto a desfalques, o atacante Caio César com lesão não ficou à disposição do Dorival Júnior, ainda levará um tempo para a recuperação. O lateral esquerdo Hugo fez cirurgia na última quarta-feira e levará alguns meses para retornar, além, claro, do volante José Martínez, que já retornou, mas sabemos todos os processos envolvendo até uma possível saída do jogador. Por outro lado, o Dorival Júnior pode, aliás, ter 2 novidades. O lateral esquerdo Fabrício Angileri, já anunciado, está no bid, e também o meio-campista Alan, anunciado, também está no bid. Não sabemos, claro, as condições físicas, mas são jogadores que estão regularizados. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Matheus Pereira, André Luiz, Breno Bidon, Memphis e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: o Corinthians tem necessidade de vitória. Estamos na terceira rodada, mas para nós será a segunda rodada e será mais uma rodada em casa. A segunda rodada nós faremos fora de casa. Só que esse jogo precisou ser adiado devido ao calendário. Então, hoje é mais um jogo em casa pelo Brasileirão. A estreia, jogamos na Vila, mas o mando foi nosso. Perdemos para a equipe do Bahia. Então, hoje é extremamente necessário vencer. Nesse momento, o Corinthians é o único clube do Campeonato Brasileiro que não tem nenhum ponto. Então, hoje é extremamente essencial a vitória. Claro, visando a primeira na competição nacional. Sabemos das tamanhas dificuldades que o Campeonato Brasileiro acaba impondo. É um Corinthians com muitos compromissos, é um calendário 2026 que está bastante apertado, tanto é que já estamos jogando o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, já fizemos final de Supercopa e isso os jogadores retornaram tem pouco mais de 30 dias. Então, um calendário muito apertado. Dorival Júnior, que mais uma vez vai ter
a opção de ter os principais jogadores à sua disposição. Espero que ele consiga montar uma equipe que tenha um meio-campo composto. Corinthians consiga atacar e precisamos de efetividade, nada de ficar perdendo gols, para que o Timão conquiste a vitória nesse jogo de hoje. Eu, particularmente, tenho confiança que o Corinthians fará um grande jogo. Vamos vencer e conquistaremos os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro de 2026. E agora vamos falar sobre as novidades do Timão. 2 reforços anunciados já estão no bid e já podem fazer as suas estreias. Uma, na verdade, é reestreia com a camisa do Timão. A quarta-feira, dia 11 de fevereiro, acabou sendo agitada em relação a novidades. Corinthians anunciou 2 reforços. O primeiro, um conhecido nosso, lateral esquerdo Fabrício Angileri, que finalmente entrou em acordo, retornou e renovou o seu contrato até o final dessa temporada 2026. O Angileri, que o Corinthians acabou anunciando oficialmente a renovação pouco depois ali do horário do almoço, e o jogador já apareceu no bid no período da tarde, boletim informativo diário da CBF. Sendo assim, o Angileri está liberado para fazer a sua reestreia com a camisa do Timão. Detalhe, o Angileri não estava trabalhando corretamente, estava trabalhando de forma particular. Então eu acredito que o Angileri ainda vai levar um tempo para as questões físicas, para aí sim ficar à disposição do Dorival. Claro que não dá para ter certeza de nada, de repente estou falando isso e o jogador aparece entre os relacionados no jogo que vai acontecer nesta quinta-feira diante do Bragantino. A outra novidade, meio-campista Alan, jogador, um pedido especial do treinador Dorival Júnior. As coisas com o Alan aconteceram rapidamente. Chegou na última terça-feira, dia 10, no período da manhã, desembarcou no aeroporto, foi para o CT, fez os exames médicos, foi aprovado. E na quarta-feira, dia 11, o jogador foi anunciado como reforço, contrato de empréstimo até o final dessa temporada. Poucas horas depois, o Alan já estava no bid, sendo assim também está regularizado para poder fazer a sua estreia com a camisa do Timão, destacando que o Alan estava treinando normalmente com a equipe do Flamengo. Então, na questão física, o Alan está à frente, por exemplo, do Angileri, e de repente até tem mais chance de ser uma opção para o Dorival já nessa partida contra o Bragantino. Então, 2 reforços anunciados e regularizados. A minha opinião quanto ao Angileri e o Alan estarem regularizados e à disposição do Dorival é a seguinte. Bom, vou falar para vocês do Angileri. O Angileri, a última vez que ele jogou oficialmente foi na final da Copa do Brasil, que aconteceu dia 21 de dezembro. Depois aconteceram aqueles dias de férias, o retorno do dia 13 de janeiro, trabalhos e tudo mais, e o Angileri não participou. O Angileri, ele voltou para o Corinthians no último domingo e passou a treinar, para se ter uma ideia, normalmente com os companheiros, parte ainda dos trabalhos, na quarta-feira, quando ele foi anunciado. Antes disso, o jogador fez testes e tudo mais, trabalhos internos. Então, o Angileri, ao meu ponto de vista, não vai estar, por exemplo, à disposição para esse jogo contra a equipe do Bragantino. É opinião, não estou informando nada. A questão do Alan, eu já acho que o Alan tem condições de repente até estar no banco de reservas para o jogo contra a equipe do Bragantino. Jogador que é um pedido especial do Dorival, como eu disse, estava treinando normalmente lá na equipe do Flamengo, então um jogador que na questão física é mais questão de ritmo de jogo mesmo, porque o Alan só fez uma partida nessa temporada 2026 que não seria aproveitado pelo Felipe Luiz por lá, veio para o Timão e, como eu disse, um pedido especial do Dorival Júnior. 2 jogadores que, ao meu ponto de vista, considero que são atletas que vão brigar pela titularidade. O Angileri nós já conhecemos. O Alan, eu falei para vocês que eu não era a favor da contratação, agora que veio, vou torcer muito por ele para que ele arrebente com a camisa do Corinthians. E se conseguir ser aquele Alan, por exemplo, de Atlético Mineiro e Fluminense, vai brigar pela titularidade nesse elenco do Corinthians, que tem bons meio-campistas. Então, vamos aguardar aí se de repente algum deles, ou de repente os dois, estarão no jogo contra o Bragantino, mas o importante é que tudo aconteceu rapidamente, ambos jogadores regularizados e já podem fazer, já podem jogar e são opções a mais para o Dorival. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a proposta de 250 milhões de reais que o Corinthians recebeu da gigante americana
líder global, Ticketmaster, mas depois a proposta ela foi retirada, infelizmente, por conta de vazamento. Sabemos que o Corinthians tem extremas necessidades financeiras, o Corinthians necessita de dinheiro, a situação financeira do clube está um caos, então a diretoria trabalha para novos acordos, novos patrocínios, Corinthians que busca, por exemplo, a renovação com a Esportes da Sorte, valores mais altos e tudo mais. Então, a diretoria trabalha para que o Corinthians tenha mais dinheiro entrando, dinheiro novo chegando, para que cumpra até com os compromissos diários. Uma das intenções da diretoria é também trocar a empresa que faz a gestão de bilheteria e tudo mais, até o fiel torcedor, coisas que envolvem a Neoquímica Arena. E não é que o Corinthians recebeu uma grande proposta, só que posteriormente a proposta ela foi retirada. Eu vou explicar certinho. A Ticketmaster retirou na última quarta-feira, dia 11 de fevereiro, a proposta que havia apresentado ao Corinthians para assumir a gestão do fiel torcedor. A venda de ingressos e o sistema de acesso à Neoquímica Arena. A empresa norte-americana se incomodou após o vazamento da oferta e decidiu encerrar as conversas com a diretoria do Timão. O que estava na mesa? Qual que era a proposta? Vamos lá. Contrato de 5 anos, antecipação de 100 milhões de reais no primeiro ano, ou seja, o Corinthians iria receber 100 milhões em 2026, depois mais 150 milhões no outro ano, no segundo ano, e 40 milhões em patrocínio direto ao Timão. Além disso, a Ticketmaster prometia uma plataforma personalizada para os torcedores, com integração com grandes eventos internacionais, a reforma da iluminação da Fazendinha e até a possibilidade de um museu na Neoquímica Arena. Em contrapartida, a empresa ficaria com 8% da venda de ingressos, a venda bruta, e 10% da arrecadação do fiel torcedor. Mesmo com a saída da Ticketmaster, o Corinthians fala que ainda está negociando com outras empresas. Cabe destacar que, para fechar um outro acordo, o Corinthians precisa romper os contratos com a Ligatec e a Unifan, o que envolveria multas e outros ressarcimentos. Mas, infelizmente, o Corinthians acabou perdendo essa proposta milionária da Ticketmaster, que, sinceramente, por conta de vazamentos, mais um grande absurdo que aconteceu dentro do Corinthians. A minha opinião, quanto a mais esse absurdo que aconteceu dentro do Corinthians é a seguinte. Estou falando para vocês de 250 milhões, contando o primeiro e o segundo ano dos valores que o Corinthians iria receber, fora a questão dos patrocínios. Inicialmente, o Corinthians já teria um dinheiro garantido para esse ano de 100 milhões e o ano que vem de 150. E perdeu. Que absurdo. É por isso que eu sempre falo para vocês das questões que envolvem os vazamentos das coisas do clube. É uma pressa de se vazar as coisas. É uma pressa impressionante de repente passar a informação para alguém que está dentro do clube, passar a informação para alguém e de repente ser bem visto pela mídia. Olhem, vejam só, aquele cara sabe das coisas. É impressionante. Essa questão, na verdade, podem haver várias interpretações. De repente pode ter alguém que interprete que isso foi vazado de propósito para que o Corinthians continue com as empresas que estão. De repente pode acontecer. Fato é que o Corinthians perdeu um acordo gigante. A Ticketmaster, para se ter uma ideia, é considerada uma gigante global, uma líder na venda de ingressos. Para se ter uma ideia, ela faz parte da Live Nation Entertainment, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. Infelizmente, o Corinthians perdeu um acordo que teria efeitos globais. Por causa do quê? Por causa de simplesmente pessoas que querem vazar, que querem contar o quanto antes possível, que tem pressa. Mas é aquilo que eu falei para vocês, de repente, vaza-se de propósito para perder. O Corinthians perdeu, é o que eu estou falando para vocês. Estou falando somente dos 250 milhões. Mas claro que o Corinthians iria ganhar muito mais. Então a proposta chegou, 250 milhões, somente nesse ano e no ano que vem. Mas infelizmente a proposta
foi perdida. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dos 2 reforços? Já estão à disposição do Dorival, Angileri e Alan. Será que algum deles já poderá ser aproveitado no jogo de hoje contra o Bragantino? E quanto a esse absurdo que o Corinthians acabou perdendo a Ticketmaster por causa de vazamentos, o que vocês pensam em relação a isso? E o jogo de hoje contra o Bragantino, que nos venceu por 3-0 na segunda rodada do Paulistão. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, hoje vamos vencer 2-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!